conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui está começando mais um Radar Xinguara. Eu sou William Gonçalves e hoje nós vamos conversar com Black Silva, um jornalista que está sempre trazendo informações sobre tudo o que acontece na cidade, né? Todos os acontecimentos, não só dentro da cidade, como aos arredores da cidade também, né? E tudo isso, acho que posso dizer, 24 horas, né? Você é conhecido pelo grande público como Black Silva, né? Mas qual é o seu nome de batismo, né? Para quem tiver aí curiosidade de saber. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, dependendo do horário que vocês vão assistir. Meu nome de batismo é José Francisco da Silva. A única coisa que leva no Black Silva lá só o sobrenome. E desde já quero agradecer ao nosso amigo William, né, do Radar Xinguara, pelo convite para poder estar aqui hoje participando desse bate-papo, dessa entrevista que vem dando a oportunidade para as pessoas estar se expressando e levando um pouco de conhecimento a mais com a população. Muito bem, e para a gente começar a nossa conversa, Black, você tem um estilo muito próprio de jornalismo, né? E aí tá sempre... suas informações estão sempre circulando pelas redes sociais, né? Como foi que você começou nesse estilo de jornalismo de rua, né? Porque você atua muito na rua, né? E o que te motivou a seguir esse caminho? Na verdade, tem pessoas que ele já nasce com o dom e tem pessoas que aproveitam a oportunidade, né? No meu caso, eu fui aproveitando as oportunidades que a vida foi dando. E eu comecei na comunicação sendo DJ, toquei festa durante uns 10 anos. Depois eu comecei a ser locutor de porta de lojas. Eu sou formado em escolta armada, vigilante de banco. Só que devido à comunicação trazer umas boas oportunidades, eu fui agregando na comunicação. E aí eu comprei uma fantasia do Homem-Aranha para poder a gente conseguir atrair mais um público para aquelas empresas que a gente divulgava, né? Fazer ali aquela propaganda na porta da loja. E isso deu certo. E através dessa fantasia eu fui convidado para estar se apresentando em emissoras de televisão. E Xinguara foi uma delas que abriu as portas para mim. Na época eu fui convidado para ser repórter e de lá para cá a gente está até hoje. E o que mais te atrai estar sempre nas ruas, né? Cobrindo os acontecimentos da cidade em tempo real? Eu acredito que a informação de primeira mão, ela traz uma credibilidade. Não é no caso de trazer primeiro, mas sim trazer ela com o máximo de informação, porque a exclusividade, ela lhe traz uma credibilidade desde quando a notícia seja verdadeira. E assim, como é que é a sua rotina de trabalho, né? Porque você até falou aí que fez locução de porta de loja, né? E de fato você também trabalha com algumas publicidades, né? Como é que é a sua rotina de trabalho, né? Você segue uma programação ou você segue o movimento dos fatos? Como é que funciona isso? Na verdade, a movimentação é que comanda o meu dia a dia. Então a gente está de plantão 24 horas. Aconteceu qualquer situação, o pessoal liga para a gente de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Então eu faço questão que a própria população tenha o meu contato de telefone para a gente poder trazer a informação. Porque de repente acontece um acidente, a pessoa vê alguma movimentação nas ruas ou avenida de Xinguara e já me manda mensagem: ó, Black, tá tendo uma movimentação lá na Tapajós, o que está acontecendo? Eu já corro lá para o local, às vezes eu não estou sabendo. Já corro para o local, já busco informações e já informo aquela pessoa que me avisou e também outras pessoas que não estão sabendo. Então, assim, esse contato com a população, ele é primordial. Ele contribui muito com o trabalho da gente. E você falou aí que até de madrugada o pessoal entra em contato contigo, então você não dorme, não? Essa é uma das perguntas que eu recebo muito. O meu telefone, hoje em dia, eu não consigo responder todo mundo. Para mim responder a minha esposa, eu tenho que fixar ela lá em cima, marcar lá. Então, assim, isso é fruto do trabalho, né? Fruto da dedicação, porque você está à disposição não é fácil. Para mim viajar, é muito difícil eu viajar para fora da cidade, porque eu fico preocupado, até mesmo com a população, alguém que pede uma ajuda, alguém que precisa de alguma alimentação. Eu fico preocupado com isso também, de as pessoas pedirem, eu não estar aqui para poder correr atrás, para poder ajudar. Então, eu fico 24 horas à disposição. Então, se alguém precisar, é só me ligar 24 horas que eu estou aqui. Às vezes as pessoas me ligam para pedir o número da polícia. E eu passo o número da polícia, passo o número do SAMU.
e aí a gente contribui naquilo que a gente pode. Porque às vezes a pessoa liga para a polícia, devido à demanda dele ser grande, às vezes não consegue falar com eles de imediato. Me ligando, eu já consigo falar com o policial militar que está ali na rua trabalhando. Então, já agiliza para atender a ocorrência. Então, isso é importante até mesmo para a população. Então você já tem um contato mais direto com a equipe policial. Sim, a gente tem um contato direto com as guarnições da polícia, né? Porque tem um contato do quartel e devido à colaboração com o trabalho da polícia e deles também colaborando com o trabalho da gente, uma mão lava a outra, né? As duas lavam o rosto e glorifica a Deus. Então isso já contribui direto em prol da sociedade. E tem alguma cobertura aí que foi marcante nesse seu trabalho de rua? Uma das coberturas que ficou marcante, que eu acredito que o Brasil inteiro viu, ela tem menos de 90 dias, eu acredito, que foi a da Dama de Vermelho. Essa ficou bastante conhecida. Então, sim, foi uma coisa que aconteceu tão natural. Eu vi ali que aquela mulher não estava num dia legal, eu não iria entrevistar ela, mas mesmo assim ela quis falar, né? Falou que era petista e que era racista e tal, acabou acontecendo aquela situação toda. Aquele vídeo repercutiu nacionalmente e esse vídeo ele ficou na história. Também teve outra ocasião de um homem que estava abusando sexualmente de uma égua em praça pública em Xinguara. Isso também repercutiu muito, com o caso da prisão do vídeo dele, repercutiu e também com a prisão dele em flagrante. E na sua opinião, qual é a importância de mostrar os fatos de forma simples e direta como você faz? A importância da gente mostrar, primeiro ponto, é de mostrar que a justiça ela está atuante. O segundo ponto, de informar a população dos fatos que têm acontecido, de repente algum homicida, algum foragido da justiça, para que as pessoas tomem cuidado com o que possa vir a acontecer. E outros casos também de roubo, de assalto, é para informar a população do que está acontecendo na cidade. E como é a sua relação com as redes sociais, né? Que elas, inclusive, são incorporadas ao seu trabalho, né? Sim. Então, como é essa relação? Você costuma estar direto ligada no que está sendo publicado em outros perfis, né? Como é que é a integração disso no seu trabalho? Eu acompanho muito outras redes sociais aqui de Xinguara, outras da região, e é importante essa parceria, né? O pessoal acessa as redes sociais, porque hoje a minha renda mensal, ela vem direto das redes sociais. Por que das redes sociais? Porque é onde eu divulgo as matérias e junto com as matérias eu divulgo as empresas que patrocinam, né, ali a nossa renda mensal no final do mês. É por isso que todas as vezes que eu inicio ali as reportagens, aquela de 1 minuto, né, dos stories do Instagram, eu sempre falo o nome das empresas, porque são essas empresas que nos depositam credibilidade e a gente, através do trabalho, consegue dar um retorno para essas empresas. Então, é louvável a gente estar ressaltando o nome dessas empresas no início das reportagens. E a gente vai estar mudando o formato de trabalhar em breve. Vamos estar abrindo aí um jornal com o nome Sul do Pará e Notícias, para a gente agregar mais as informações da região do Sul do Pará. Mas esse jornal aí, ele é seu mesmo? Né? É meu mesmo. Vai ser pelo um canal no YouTube, né? Já tem um canal no YouTube, Sul do Pará e Notícias. Vai ser transmitido também pelo Instagram, Facebook, em tempo real. E a gente vai estar com a equipe de campo, né? Para estar acompanhando em tempo real as notícias. Você falou sobre a questão de citar os parceiros no início das reportagens. Isso daí já não gerou algum tipo de crítica? Porque, pelo menos pelo que eu acompanho, né? Eu já vi um e outro criticando porque... Às vezes você se alonga muito nessa chamada e aí a notícia... Sempre tem. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Uhum. Sempre tem. Então, assim, eu coloco as empresas parceiras no início, por quê? Porque se eu colocar lá pro final, a pessoa não vai assistir. Então, essa é a lógica da gente colocar no início, principalmente nos stories, para a pessoa acompanhar a reportagem, mas também saber quem é que está aí mantendo os nossos gastos no final do mês. Porque se cada um dos nossos seguidores contribuísse com 50 centavos por mês, não precisaria de falar em nome de empresa, né? Uhum. Então, sim, a gente já entrava direto, objetivo em falar a notícia. Então, é por isso que a gente fala, e às vezes leva crítica, mas é da minoria. A maioria entende que é um serviço que a gente leva para a população. Você tem trabalhado com alguma emissora de TV na região aqui atualmente? Eu já fui repórter, né, de rua de uma emissora local e já fui também apresentador secundário por um bom período. A gente trabalhou por 2 vezes, tem 1 ano e pouco que eu saí,
para trabalhar por conta própria. Foi assim, foi uma coisa muito boa que aconteceu, porque eu não imaginaria que as redes sociais e a população daria tanta credibilidade para o nosso trabalho em tempo real. Então foi uma das coisas que melhor aconteceu para mim, mas eu sou muito grato pela oportunidade. Mas hoje eu prefiro trabalhar pelas redes sociais, que a gente consegue trazer a notícia em tempo real. Então você vai focar mais mesmo nas redes sociais, YouTube? Isso, nas redes sociais, no YouTube. Mas se de repente houver uma oportunidade que não venha atrapalhar esse trabalho que eu pretendo levar, mas que a gente consiga também agregar em outra oportunidade em uma emissora, a gente está aí também aberto a ter outras oportunidades. Excelente. E você já enfrentou nessas suas andanças, né, alguma situação complicada ou perigosa numa cobertura? E como você reagiu nessa situação? A reportagem em si, a matéria policial, ela já é uma profissão perigosa, né? Mas isso depende muito de como você aborda aquela reportagem. Por exemplo, um caso de estupro, um caso de violência doméstica, eu tô ali para me reportar a informação e não para me expor a minha opinião. A partir do momento que eu começo a agredir aquela pessoa que está sendo preso, que vai ser transferido para um presídio, a partir do momento que eu coloco a minha opinião, falando que ele tem que morrer, isso, aquilo, outro, a partir desse momento, aí ela já começa a ter uma periculosidade maior. Então, se eu só transmito a notícia, que até quem está sendo preso, ele fica com raiva no momento, mas depois ele entende que a gente é o trabalho que a gente faz e que simplesmente aconteceu isso porque ele cometeu um crime, cometeu um erro. A gente não é pejorativo em questão de julgar quem vai ser julgado pela justiça. Então você, numa interação com um preso, você vai, vamos dizer assim, vai agir com cautela mesmo na abordagem com Isso. ele. E aquela situação, o preso que quiser falar, a gente dá o direito dele de falar. Sim. E aquele que não quiser falar, a gente também não força ele a falar. Mas tem aqueles que querem falar, que o que mais repercute é aqueles que levam para um lado cômico. Aqueles que levam para o lado cômico, nossa, isso repercute demais. Mais do que um foragido da justiça, mais às vezes do que um homicida. Então, essa questão, ela pelo fato das pessoas ver muito todo dia matéria sangrenta. Então, quando tem um caso inusitado de alguma pessoa que dá uma entrevista engraçada, ela repercute muito. Então, isso às vezes, ela contribui muito com o trabalho da gente. Então você não vê essa questão como uma coisa ruim, Não. você vê como uma coisa boa. Coisa boa, eu vejo como uma coisa boa. E questão do risco corre todos os dias, né? Toda vez que ele sai de casa para fazer uma entrevista, quando eu recebo, alguém foi preso, eu nunca sei quem é a pessoa, não sei se é um parente, se é um amigo, se é um colega. Então, às vezes, eu já fui surpreendido com isso já. De chegar ali e ser um amigo de infância, de ser um parente, mas mesmo assim a gente leva a notícia. Certo. E para a gente encerrar nossa conversa, né? Você que acabou de falar que tem investido bastante num jornalismo, mas eu diria independente até, né? Sim. Que trabalhando por conta própria e tudo mais. O que você diria para quem quer começar a trabalhar nesse ramo, dessa forma como você faz, né? No jornalismo local, né? Com o pé na rua e o celular na mão. O que você diria para essas pessoas? Ó, o primeiro ponto é você dar o primeiro passo. Não se preocupe com as críticas, porque as críticas elas vêm. As pessoas, é mais fácil te criticar do que te parabenizar. E isso é bom, porque às vezes os parabéns, o tapinha nas costas, isso vem para o nosso ego, isso faz a gente se acomodar, dar um pit stop ali. Então, quando eu comecei, muitas pessoas hoje em dia já entendem que a gente leva o trabalho a sério. Mas muitos me via como louco, como um doido, como um maluco, mas quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente está sempre ali trabalhando nas ruas de Xinguara, levando a informação e também levando o nome das empresas parceiras. Isso é muito importante. Mas para você que é iniciante, para você que pensa em colocar os seus planos em práticas, coloque primeiro aos pés de Deus. Tudo que você vai fazer, apresenta primeiro para Deus. Porque eu estou há um ano com um projeto aí desse Jornal Sul do Pará Notícias, e todo mês eu compro um cabo de microfone, eu compro uma câmera, eu compro alguma coisa que vai contribuir nesse meu formato de trabalhar. Então, o importante é iniciar e não desistir. Eu nunca imaginei que eu iria chegar onde eu estou. Pretendo chegar mais longe? Pretendo, mas tudo é no tempo de Deus. Eu fico impressionado hoje com o conhecimento que a gente tem, porque muitos desacreditaram. E hoje, muitas pessoas que desacreditaram lá atrás falam assim, eu sabia que você ia conseguir.
mas muitos pediram para me desistir e chamaram de louco. Mas nós estamos aí sendo esse louco da vida que está sobrevivendo através do meu trabalho, através das redes sociais, da credibilidade e da parceria que as pessoas nos depositam todos os dias. E você falou aí que te chamaram de louco e você chutava o balde, né? Ainda a gente está chutando balde, né? Voltamos aí com o quadro Chutando Balde, na intenção de atender as reivindicações da população, né? Mostrando o lado A e o lado B da gestão pública de Xinguara, que eu acredito muito que vai estar atendendo as demandas da população, lógico, que tem que ter uma conscientização da população, que não consegue atender todos de uma hora para outra, mas aquilo que for dentro da medida do possível, acredito que eles vão atender. E é importante as pessoas estar fazendo sim as suas reivindicações e trazer ao conhecimento da gestão. Só uma última coisa que eu não acrescentei aqui na pauta, mas você me fez lembrar. Você falou aí da questão do chute de balde, de falar sobre os problemas da cidade, né? Como é a sua relação em relação com a gestão municipal? Porque, como jornalista, muitas das vezes, né, dependendo da notícia que você dá, você pode criar algumas inimizades. Como é que é a sua relação com as autoridades que gerem, né, a nossa cidade? Para poder fazer seu trabalho com tranquilidade, né? Você, vamos dizer assim, dá a possibilidade de resposta. Como é que é essa relação? Olha, Poder público. É uma parceria que ela tem que ser sentada e conversada antes de iniciar. Sentada assim em casa com a família, com os amigos, para a gente ouvir opiniões e aí a gente colocar em prática. E já em gestão sobre a segurança pública, a gente tem uma boa parceria, tanto com a militar, com a civil, com os órgãos competentes de trânsito. E com a gestão atual, eu acredito que a visão deles é que a gente está contribuindo com o trabalho deles, na intenção de informar sobre alguns pontos críticos que precisam de ser melhorados. Afinal de contas, eles assumiram há pouco tempo, então tem muitas coisas que eles têm que dar continuidade, melhorias que tem que trazer para a população. E a gente está aí para contribuir, mostrar, né, aquela precariedade, e também resolver pela parte da gestão, ir lá e mostrar que foi resolvido. Então, nesse sentido, está tudo certo. Eu acredito que o gestor Oswaldo de Assunção, ele vai ter um olhar positivo, que a gente não é oposição, a gente não é contra a gestão, a gente é a favor que resolva as precariedades da cidade. Então, só resolve se mostrar. E eu acredito que ele tem essa visão, que a imprensa em Xinguara está aí para contribuir, para mostrar a precariedade e mostrar também quando for resolvido. E essa é a finalidade do Chutando Balde. Tá certo, Black. Eu te agradeço aí pela participação no nosso podcast. Você que é uma figura, né? Como você mesmo já falou, que hoje tem é muito conhecido, tem uma grande repercussão nas redes sociais e que também presta um serviço de utilidade pública muito importante para a nossa população, né? Então eu agradeço por você ter reservado esse tempinho aqui para contar um pouco da tua história, um pouco do teu trabalho, né? E eu queria que você deixar esse espaço aqui para você divulgar aí os seus, as suas redes, o número de telefone, se for o caso, essas novidades que você já falou que vai ter. Então, o espaço é seu aí. Ó, de primeira mão, quero convidar você, né, para estar junto conosco lá, quando a gente for estrear a programação, né, Sul do Pará e Notícias. Vai ser um programa voltado para atender a comunidade, para a gente mostrar as mazelas da cidade, mostrar as precariedades, mostrar também aquilo que tiver sido resolvido pela gestão, mostrar também as notícias de Xinguara, não só de Xinguara, mas também da região, na intenção de contribuir desde o trabalho social, dar informações e também com a gestão atual. Na gestão atual, de qual maneira? De mostrar o que tem que ser feito e o que tem melhorado no nosso município. E convidar você para seguir as nossas redes sociais, lá no Instagram Black Silva News Oficial e também lá no COAI Black Silva News e na página reserva Sul do Pará e Notícias. E você está convidado para ir lá junto conosco, que a população aguarde, porque em breve tem novidade, vai ter o giro policial, vai ter o giro regional, vai ter atendendo a comunidade, vai ter quadro das pessoas estar lá, vai ter quadro Vai Dar Namoro, vai ter Arruma Minha Casa, vai ter muita coisa boa, vai ser uma informação para Xinguara e região. Tá certo, com certeza estaremos lá. Então tá bom, desde já agradeço você pelo convite e sucesso na sua empleitada Radar Xinguara, que vem revelando novos talentos, e seja bem-vindo a Xinguara. Obrigado. E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ficar atento às novidades.
Também curta e compartilhe esse vídeo para ajudar a espalhar a mensagem, ajudar a espalhar essa história aqui, né, desse jornalista tão atuante aqui em Xinguara. No Instagram, siga @radarxinguara para poder também acompanhar o lançamento de todos os episódios e das novidades que virão por aí. Eu agradeço a audiência de todos. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.